Esse vídeo aqui será uma compilação de um vídeo antigo meu, que eu juntei dois e ficou essa quantidade. Pra ficar mais fácil para algumas pessoas conseguirem ver, porque tem pessoas que estavam caçando e não estavam conseguindo achar. E aliás, um deu problemas de direitos autorais também. Então fica com ele. Hoje eu vou falar desse mangá aqui que eu achei bastante suspeito e eu pensei, dá pra fazer um vídeo sobre esse mangá aqui. Onde conta a história de um garoto que ele é zoado pela sua amiga de infância, que ele não tem namorada, e ela tem um namorado. Então ele vai pras montanhas pra poder pedir um desejo a um deus, ou deusa, se existir. Onde ele quer arrumar uma namorada. Chegando lá, ele acaba rezando, só que aparece uma entidade toda pelada. No primeiro momento eu acharia que era uma maluca, mas na cabeça dele já pensei que é um deus. Porém, depois, ela mesmo confirma que é um deus. Só que o protagonista logo pensa que é ou de dois ou um. Ou ela é deus mesmo, ou ela é uma maluca pervertida. Pelo menos ele chegou a pensar, né? E ela manda ele falar o seu desejo. E ele fala que é arrumar uma namorada. E ela tenta arrumar uma namorada para ele. Só que ela fala que é impossível. Isso porque tava olhando os peitos dela, mas não é por causa disso. Segundo ela, é porque ele não tem pretendente. Ela controla o destino para mostrar a sua alma gêmea. Só que ele não tem isso. Então ele acaba implorando para uma namorada. Então a deusa fala, tá bom, eu vou dar. Aí ela pega o celular dele e usa um tipo de poder dela divino, que aparece alguns nomes ali no meio. Que ela fala que essas podem ser a sua pretendente. Na escola, ele fica vendo os nomes e ele fala que reconheceu pelo menos ali 4 delas. Entre 2, ele não sabe quem é muito bem. E uma dessas garotas é a amiga de infância dele, que ele acha que é impossível de conseguir namorar com ela. Tanto porque ele se conhece desde pequeno e ele não tem essa visão de namoro com ela, e outra porque ela tem um namorado. E sem falar que ela faz muita questão para se exibir o namorado dela para ele. Ele pega o celular dela, fica lá olhando para ver o que tem de mais. Ela tenta pegar de volta, mas no fim não acontece nada demais. Só fica se exibindo com o presente que o namorado dela deu para ela, e ele fala, seu filho da... não vou nem pronunciar. Mas enfim, o Júlio acaba quase se beijando e depois ele vai embora. Não, ele fica com raiva porque nada aconteceu. E depois ele vai pra casa com raiva, dizendo que a deusa enganou ele. Só que acontece uma coisa interessante. O pescoço dele acaba girando bem rápido e ele acaba falecendo. A deusa aparece na frente dele, mas ele acaba voltando um dia antes, quando ele estava no templo. Quando ele fala com a deusa, que a deusa está rindo dele, mangando, ele tá meio que sem entender nada do que aconteceu. E ela explica tudo para ele, dizendo que ele morreu e depois voltou ao templo. Isso porque as garotas que ajudou ele ficar são garotas que vão cometer o posto de viver, todas elas, sem exceção. E se elas morrer, ele vai morrer, porque elas estão conectadas com ele. Então, se alguma coisa acontecer com elas, ele vai junto pra vala. E aliás, a deusa é uma cuzona, tanto que ela faz uma cara de psicopata com vários olhos na olho dela, falando que isso é mais interessante. Ela podia até arrumar outro jeito, só que ela acha isso muito divertido. Depois ele volta na escola, onde ele acredita que foi tudo um sonho, só que depois aparece a maior amiga dele, que repete as mesmas conversas deles junto, e ele percebe que na realidade não é um sonho. Ele fica bem assustado com isso. Logo ele tem que pensar que ele tem que conquistar aquelas garotas, ou pelo menos descobrir uma forma delas não morrer. Onde ele fica pensando no que fazer. Ele tenta dar em cima da mais próxima, que é dentro da sala dele, que é uma garota. Ele chega nela, tudo mais, só que ela fala que ele é nojento e manda ele se afastar dela. E vai embora. Só que ele vai atrás dela, onde ele acaba caindo nas escadas e acabando quebrando seus pés. E quando ele tá indo embora, o pescoço dele acaba girando e ele acaba morrendo. E assim ele percebe que tá no jogo da morte, onde ele tem que conquistar essas garotas. Ele acaba sendo revivido de novo um dia antes, onde ele acaba gritando porque ele tá sentindo muita dor pela morte dele recente, enquanto a deusa só fica tirando onda da cara dele. Ele até chama ela de desgraçada, mas assim ela fica com raiva e fala, você não me conhece não, então eu vou me apresentar, eu sou a deusa do destino, que ela pode controlar os destinos de cada pessoa. Depois ele volta pra escola, onde ele começa a pensar como vai conquistar as garotas, e como ele deu em cima de uma antes, ele quer continuar a dar em cima dela, já que ela tá mais próxima. Ele até acha bom porque ela não lembra de nada, já que isso tá se repetindo de novo. Mas tem os garotos que tá rindo dela, onde ela sai com raiva. Isso porque parece que ela tem um PV, ou um privado, onde ela fica vazando fotos íntimas. O protagonista não fica sem entender, ele corre atrás dela, só que ele não encontra, mas acaba encontrando a sua melhor amiga e conversa com a sua melhor amiga sobre ela. E ela acaba explicando toda a história, toda a fofoca. Ela vaza nudes, essas coisas todas. E assim ele começa a entender tudo do que aconteceu antes. Então ele já tem um plano mais ou menos ousado. Quando ele tá saindo, ele vê pela janela ela indo embora. Ele corre atrás dela, porque ele sabe que ela quer cometer o posto de viver. E ele vai falecer se ela falecer. Então ele corre atrás e não encontra. Ele começa a pensar bastante onde ele poderia encontrar ela. Lembrando que tem um canto muito bom, que é no trilho do trem. Só que eu achei estranho porque ele morre com o pescoço girando. Eu achava que ela tava se enfocando e não jogando no trem. Mesmo assim, ele vai atrás dela, onde ela tá lá triste, chorando. E ele acaba abraçando ela, tentando impedir
impedir que ela cometa o posto de viver. Ela fica lá sem entender nada, conversa com ele fala depois que ela é a alma gêmea dele, e ela até pensa em chamar a polícia, mas ele fala que não, e que quer conhecer ela melhor e ajudar ela. Ela pensa que quer me ajudar, beleza. Ela chama ele pra ajudar ela, na hora eles vão pro motel, onde é pra tirar umas fotos, que ela quer literalmente botar no privado dela. E como ela não tava podendo tirar foto sozinha, ele vai ajudar. Só que ele não quer ajudar porque ele acha isso tudo errado e tudo mais, ela chama ele de virgem. Isso meio que afeta um pouquinho ele, mas mesmo assim ele aguenta porque ele sabe que é. E depois aqui nós descobrimos que ela tem autoestima baixo, ela se acha feia. Tanto que o protagonista fala que ela é fofa e bonita, só que ela não acredita e sai correndo de lá. Ele tenta ir atrás, mas não encontra ela. Mas acaba encontrando a sua melhor amiga, que tava na rua, e ela pensa que ele tava querendo assediar a outra garota que tava fugindo, ia chamar até a polícia. Só que depois ele se explica todinho e ela fala tudo sobre ela, até onde ela mora, e fala que ele agora é responsável a cuidar dela. E é o que ele faz, ele literalmente vai até a casa dela, onde acaba encontrando a irmã mais velha dela, que é bem bonita. Conversando, ele começa a entender algumas coisas sobre ela e onde ela pode estar, que estava em cima de um prédio, prestes a cometer o posto de viver. Ele vai lá para tentar salvar a vida dela e tudo mais. Mesmo assim, quando chegando lá, ela queria cometer o posto de viver. Só que ele fala que não, que isso é coisa de idiotice e tudo mais, que ela pode explicar a história dela para ele, que ele vai ajudá-la. E depois ela começa a se explicar, que é uma história muito idiota, que é porque quando ela era pequena, a irmã dela era a conhecida mais bonita, e ela tinha ciúme da irmã, porque o namoradinho dela, o maior, o paquerinha dela, gostava da irmã dela, e ela gostava dele. E isso fez ela se sentir com autoestima baixa, se achar feia e tudo mais. O protagonista começa a rir e dizer que isso é coisa de idoitice, que ela tá sendo bastante idiota. Ela fica com raiva, briga com ele, mas depois ele pega o celular dela e tira uma foto falando, aqui é o namorado dela. Ela acaba se irritando, tentando pegar o telefone, ele começa a zoar lá, lendo a conversa, dizendo que mandando ele morrer, falando mal dele, e ele falando que não liga pra aquilo. Ela começa a rir depois, achar engraçado. Tanto que ela depois beija o rosto dele, tira a foto junto com ele e acaba postando. Na hora eles começam a falar um monte de coisa, os hates, falando que os dois deveriam morrer, e os dois acabam rindo e achando engraçado. E ela passa a gostar do protagonista, tanto que depois ele se confessa o seu amor por ela. Só que ela acaba recusando, então ele fica meio triste no outro dia, dizendo, o que eu errei, eu vou ter que pegar as outras agora. E quando ele tá indo pra escola, ele acaba encontrando ela, que ela cortou o cabelo. Isso porque também ela cortou o cabelo com a irmã dela, e ela começou a ficar mais amiga, com a ajuda dele. E aliás, ela gosta do protagonista, tanto que ela ia falar que gostava dele. Ela só não aceitou antes porque foi pego desprevenido, então não tinha como ela falar alguma coisa sem pensar direito. Só que quando ela vira pra falar o seu amor pro protagonista, ele já tava morto, ele tinha explodido. E assim ele voltou o tempo, onde ele voltou 30 minutos antes de morrer, e ele vê que é muito pouco tempo, tanto que ele sai correndo e vê a garota lá. Sim, ele fala que ela tá com o cabelo lindo, só que ele fala que não tem tempo para lidar com ela agora, então ele vai embora. E como ele não sabe onde tá outras garotas, ele acaba apelando pra gritar, eu quero uma namorada, para todo mundo ouvir. As pessoas começam a rir da cara dele, mas aparece uma maluca dizendo que quer namorar com ele, que seria uma das candidatas a cometer o posto de viver. E ele acaba aceitando, na hora ele não faleceu em menos de 30 minutos. Isso foi bom para ele. E com isso, ele vai diretamente para o templo, para poder conversar com a deusa. E ela estava ali, mexendo no celular, e vários celulares. Ele até pergunta, você está entediada? Ela fala que sim, que ela quer ver ele morrer. E ele fala, por que tal esse tédio? Ela fala, como ela é uma deusa do destino, ela tem o controle do destino do mundo. Ela sempre viu de tudo e de todos, mas sempre estava entediada. Tanto que isso incomoda bastante a ela. Depois disso, ele vai pra escola, porque ele não pode contar com a deusa, e ele começa a pensar sobre as garotas que ele já tava tentando manter contato pra poder chegar nelas. Mas aquela outra garota que ele chegou em cima, ela gosta do protagonista, tanto que ela só fica encarando ele e pensando como chegar nele. Mas a garota que ele chamou pra namorar no dia anterior, aparece dizendo que quer namorar com ele. Na verdade, quer um encontro. E marca um encontro entre eles dois. Todo mundo acaba se assustando, incluindo a garota que gosta dele. E aparece sua maior amiga, falando lá coisas engraçadas, dizendo que tá namorando com aquela menina, e fica dando um conselho de amor, falando
se exibindo com o namorado e tudo mais. Mas depois disso, ele vai pro encontro com ela, onde os dois conversam um pouco, um com o outro. Na realidade, ela tá tentando fingir se namorado com ele, porque ela quer treinar a sua escrita. Ela é uma pessoa que faz Let 9 e ela nunca namorou com ninguém, nunca teve relação, e essa parte do Let 9 dela é péssimo, já que ela nunca teve nenhuma experiência. Então ela quer ter experiência com ele, e ele até concorda, porque pelo menos ele vai tentar fazer de tudo para não cometer o posto de viver. Depois disso, ele vai pedir um conselho à garota que ele pediu para namorar, que é a primeira pretendente dele. Ela fica com raiva, porque ele tava pedindo conselho como fazer um encontro, já que ele também não tem experiência. E ele até fala, mas não foi você que não disse que não queria namorar comigo? Ela meio que fica confusa e sem saber o que dizer. E no fim ela ainda fala que queria que ele morresse e tudo mais. E depois ela fala, por que não pede ajuda a sua amiga? Ele fala que não adiantaria de nada, porque ela só ficaria se exibindo com o namorado dela. Mas no fim ele acaba se explicando com ela, dizendo que ele quer esse conselho é para ajudar ela, que ele não tá namorando com ela, e sim tá ajudando ela com um livro. Então ela começa a entender e até ajuda ele, escrevendo uma coisa nas cartas para o que ele pode fazer. Aí assim ele vai embora, dizendo que, agradecendo que na próxima vai fazer alguma coisa para ela. E depois eles têm um encontro, onde ela tá bem arrumada, eles acabam saindo e até tendo o seu dia no encontro. Só que ele não consegue ler a cara dela, porque ela sempre faz a mesma expressão. Ele até fala, será que essa mulher não é um robô? Mas no fim ela acaba agradecendo com a cara feliz e ele acha legal. E quando ele tá em casa, ele tá pensando chegar nas outras garotas também. Só que quando ela chega em casa, ela vê um cinto, e eu digo uma coisa, ela vai fazer uma coisa horrível. E ele pega e é estrangulado por esse cinto. E assim ele acaba falecendo. E com isso ele volta um dia antes do encontro, onde ele fica muito preocupado e o que aconteceu. Ele tenta pesquisar e saber o que aconteceu, onde ele fica pensando pelas palavras que ela falou, já que ele não consegue ler a expressão dela. Assim ele acaba ligando para sua amiga, sem muita escolha. Ou na verdade ela que liga para ele. E ela tava no banho e fica se exibindo ao seu corpo para ele. Ele até pergunta, e o seu namorado, por que não liga para ele? Enfim, ela fala que não quer ligar para ele, se quer atentar ele. Ele fica até meio chateado, mas assim ele acaba escutando ela. E depois ela dá uns conselhos de amor, dizendo que não deve levar ela para um local clichê, onde todo mundo já leva e tudo mais, que ela deve ser uma coisa diferente. Ele tem que levar para os cantos que ele gosta, para ela poder se abrir com ele. Ele acaba agradecendo e desligando. Na hora ela fica meio pensando uma coisa, eu acho que ela gosta dele. Mas enfim, ele leva ela para assistir o filme do Tubarão versus Dinossauro. Eu acho que esse filme aí existe, já que existe muita porcaria de filmes de tubarão. Enfim, ela acaba assistindo e até meio que conseguindo até uma crítica sobre o filme, já que ela é uma escritora. Ele fica até feliz porque ele acabou se abrindo com ela, e assim ele pede para ela levar ele para um canto que ela gosta, e ela acaba levando para uma biblioteca e manda pegar o livro em cima, e ela fala que quer que ele use as costas dele para poder pegar o livro. Só que ele fala, por que não chama um cara que trabalha aqui para pegar o livro? Ela fala que tem medo. Ele logo pensa que é porque ela é tímida, mas quando chega lá, o cara parece ser um cara de gangster, um cara da Yakuza. Ele fica também com medo de volta e manda ela subir em cima das costas, só que é ele que sobe nas costas dela. Isso porque ela tava com saia e não queria que ele olhasse para baixo da saia. Ele ia subir até o cara aparecer lá e eles se assustarem e acaba caindo, onde ele pega nos peitos dela. Porém, depois ele dá umas bronquinhas aqui, dá a escada e pega o livro e entrega a eles. E assim ele meio que pede desculpa por ter pegado nos peitos dela e tudo mais. Ela também agradece pelo livro que conseguiram pegar. E ela fala que o livro foi o livro que ela mais adorou quando era criança, porque é o livro que fez ela se querer ser escritora. Ele fica feliz com isso, os dois conversam e tudo mais. E ele pede para ler o livro que ela tá fazendo. Ela entrega um script para ele e ela vai para casa. Mas ele fica escondido para seguir ela, para saber se ela vai cometer o posto de viver, porque ele não quer morrer de novo. Mas no momento ele fica lendo o livro, onde ele fica vendo o livro lá. E ele até acha legal o começo do livro. Só que o questão é que no final acaba ela morrendo e acabou. Fim. E aí ele achou um pouquinho estranho. Mas ele fala que isso foi por causa do tio dela que mandou escrever assim. Então ela acaba saindo de casa, ele acaba seguindo ela até a casa do tio dela, onde o tio dela fala que é um escritor e diz que vai apresentar ela para uma editora. Ela quer muito isso, conhecer uma editora. O protagonista foi até um pouco preocupado, e quando nós vemos aqui, nós percebemos que esse cara é um Jack, onde ele pega ela falando, você não sabe muito do que namorar não, se quiser eu posso ser seu namorado. Isso mesmo, ele quer pegar ela. E sim, ele tenta dar uns pega nela, mas o protagonista estava ali escondido, olhando tudo. E ele tenta chegar perto dela, só que ela se afasta, ela fala que não tá querendo fazer isso. Então ele acaba dizendo que ela nunca vai ter futuro como uma escritora de livro. Isso faz ela ficar bastante paralisada, porque ela quer realizar esse sonho. E ele chega perto e quase ia pegar ela. Só não pegou ela porque o protagonista chega na hora
e acaba metendo um cacetete na cabeça dele. E ele manda ela correr, e ela corre, foge dali. E depois disso ele fica lá pra conversar com o cara, dando umas broncas e ameaçando. O cara até fala que só por ser de menor não quer dizer que ele vai escapar do crime, de invadir a casa dele. E por cima ter batido nele. Mesmo assim ele acaba saindo correndo dali e atrás dela. Só que quando ele tá correndo, procurando, precisando dos seus crimes que cometeu, e até porque ela pode cometer o posto de viver, ele acaba encontrando ela ali sentada. Ele vai conversar com ela, tenta alegrar ela. Só que ela acaba gritando, chorando, dizendo que ela queria realizar esse sonho, que quando ela era criança, uma amiga de infância dela, que eu acho que não é nem amiga, falou que ela não ia realizar esse sonho porque ela escreve muito mal, e dizendo que é para desistir desse sonho. Até ela conhecer esse cara que elogiava a escrita dela, dizendo que a história dela é boa. Só que ele só quer dar os pega nela. E por fim, ela fica se alimentando muito ali, chorando, e manda ele pegar uma bebida. Ele vai pegar a bebida falando que ela, se não fazer alguma coisa, ela vai cometer o posto de viver. Só que quando chega lá, ela tava caída, ele pensa que ela morreu, mas como ele não morreu, então ele só chega lá perto e ela tava dormindo. Depois disso ele faz uma ligação com uma pessoa misteriosa, onde ele fala que é para ela, quando ela acorda. E ela acaba atendendo, como diz que é um publicador de livros, acredito eu. E ela recebe a ligação de uma editora, que essa editora foi o protagonista que conseguiu. E devia como? Ele ligou para aquela cabelo culto, que tem uma irmã famosa, que é modelo, e ela concordou ajudar a irmãzinha caçula dela. Já que ela é famosa, tinha vários contatos, e mandou para ela. E ele deu o manuscrito dela para essa editora, que eu não sei como, foi rápido assim, mas essa editora acabou lendo tão bem rápido e falou e deu os curseios muito bom, dizendo que o livro não é bom, mas tem como melhorar, aprimorar. Ela fica meio em choque, mas no momento ela vai conversando e até mesmo entendendo o que ela errou, e ela tenta explicar como funciona o mundo dos livros, e assim ela fica feliz e tudo mais, porque ela começou a receber várias críticas construtivas, digamos assim. Depois ela fala o nome do protagonista, onde ele fica bastante com medo e pedindo desculpa. Não, dela fala que parece que ele não tem noção pra fazer uma coisa dessa. Porém, ela acaba agradecendo ele por ter feito isso, porque assim ela aprendeu que tem que escutar crítica de outras pessoas. Embora ele tava pensando em não fazer isso, mas ele teve que fazer isso pra pelo menos ajudar ela. Depois ele vê o relógio e ele vê que o tempo passou, quer dizer que ele não morreu. Então ele concluiu que ela que ia cometer o posto de vida naquele horário. E ele pede pra sair com ela, só que ela não quer. Ele fica bastante triste por isso. Porém, ela fala que não é isso, é porque ele chamou ela do nada, igual a outra lá. E ela não tava preparada para isso. E ela diz que precisa de um tempo pra pensar e pra ver se vai namorar com ele. Aí então ele pergunta quanto tempo. Ela falou 1 ano. Até parece que foi porque é pra dar um fora meio suspeito. Mas na verdade eu acho que é pra pensar mesmo. Mas assim ela acaba dando um beijo no rosto dele igual a outra. E fica meio tímida falando que sim, que ela gosta dele, tudo mais. Mas eu acho que ela precisa de um tempo pra poder entender o próprio sentimento. O protagonista não entende nada, porque a outra fez a mesma coisa com ele, beijou o rosto dele, mas não quis namorar com ele. E dá pra ver que tá rolando um romance aqui, entre eles dois. Mas ele pergunta a ela se ela pensou cometer o posto de viver. Ela falou que pensava, mas não chegou a pensar fazer isso. Ela não ia fazer isso. Então o protagonista começou a entender que não foi ela que cometeu o posto de viver. Ele achou que foi ela, mas ela não cometeu. Aí parece uma figura misteriosa que tava vendo eles dois. Então o protagonista fica sem entender se não foi ela, foi quem. Mas depois ele vai para a casa daquele cara, porque ele deixou a carteira dele cair. E quando ele vai lá e entra, ele acaba encontrando uma garota. Que é a garota que vive faltando à escola, que é uma das pretendentes dele. Ele tenta se aproveitar essa chance já para pegar ela, já que ele quer salvar todas, e conversa com ela. Ela fala que aquele cara era um criminoso e ele foi foragido da polícia, que ele fazia isso, pegar as garotas e tapeava elas. Ele não tem que se preocupar com as polícias. Porém, ele tenta chegar nela, só que ela não escuta e nem ignora ele. Mas ela acaba chegando perto dele e apontando uma arma e falando bang. O protagonista que tinha levado um tiro, na verdade não era um tiro, era um isqueiro. Sim, ele até fica surpreso por ser só um isqueiro e não uma arma de fogo. Mas ele fica encarando e aparece um espelho ali, onde acaba sendo uma luz muito forte, ele acaba ficando cego. E sim, ele cai e a garota só fica encarando ele. E aliás, ele também grita com ela, falando porque ela fez isso. Depois, de um jeito bem fofinha, ela pega e fala: nós podemos ser amigos sem pai. O protagonista só fica olhando os peitos dela e sem entender nada. E ela fala que sempre encarou ele na escola e sempre achou ele interessante e tudo mais. Ele até fica um pouquinho surpreso e sem entender nada. E aí ela fala que ele é um cara interessante e bonito e tudo mais. Isso faz ele se achar bastante, pensando que ele é um gostosão. Ela também pede o contato dele para trocar contato para conversar. Ele vê isso como uma oportunidade para chegar nela, já que ela é uma das candidatas a cometer o posto de viver. Depois disso, ele na cara dele fica pensando que também tem que falar com as outras para tentar descobrir esse mistério de quem é que tá cometendo o posto de viver também. Enquanto a garota que ele trocou de contato, ela também tinha colocado
colocado um rastreador no celular dele. E ela sabia onde é a casa dele agora. Enquanto isso, no outro dia, ele acaba pensando como chegar nas outras garotas. Só que por coincidência, quando ele tava mexendo no celular, ele acaba vendo uma garota que é uma das candidatas. E ele pensa em chegar nela. Não, ele acaba seguindo ela até onde ela vai pro templo, onde tá aquela deusa. Ela ia rezar pra essa deusa, só que ele acaba impedindo, pensando que ela poderia cometer o desejo e acaba entrando numa encrenca igual a ele. Só que ela acaba deixando, meio que ficando de sutiã, e ele fica lá olhando, dizendo a ela que é pra ela vestir a roupa. Ela acaba vestindo a roupa com toda a vergonha, ela não tinha percebido isso, eu acho que ela é tapada, mas ele começa a conversar falando que ali tem uma deusa que é perigosa, que ele pode morrer e tudo mais. Ela acaba acreditando, e foi fácil, ela é tapada mesmo. E acaba agradecendo ele por ter avisado, e depois disso ela vai embora. Ele quer ir atrás dela pra tentar conversar com ela, já que é uma das candidatas. Só que ele não alcança e aparece a outra garota, onde ela pergunta que se é porque ele está perseguindo aquela garota lá. E até pensa que ela é um tipo de stalker assassino que tá atrás das garotas. Só que ele se explica que quer ajudar ela. E ela fala também sobre ela, dizendo que ela é uma corredora e tudo mais, e até famosa. Depois ele fala sobre eles dois, onde ela diz que tá querendo conversar sobre o namoro deles, que ele não pediu pra namorar com ela. Mas porém ela mostra sobre a foto daquela outra primeira garota que beijou o rosto dele e tinha postado na rede social. Ele fica até sem saber o que dizer, mas depois ele fica gritando aí. No fim ela fala também que ela beijou no rosto dele. Aí por cima ela começa a falar dizendo que ele não tem zero chance de não ficar com ela. Ela quer ficar com ele, porém tem que se conhecer e se entender um ao outro. Ela acaba pegando na mão dele e até gosta da atitude dela. Não acontece muito nada de mais não, só vão embora e até um outro momento que ele vê a garota lá também. Enquanto a garota que tem a arma acaba apontando a arma de novo para ele. Ele até tampa os olhos pensando que vai aparecer a luz, só que aparece um bichinho lá embaixo que atira uns dados ali, que ele acaba pulando e ia caindo, porque pegou no pé dele. E ele também grita com ela porque ela fez isso. E no fim, o juiz acaba conversando sobre o que fazer. Mas depois disso ela vai embora, ele vai atrás dela. Só que ela vai para um corredor e ela some. Do nada, ele acaba sentindo uma dor muito forte. Ele não entende o que tá acontecendo. Alguém tá morrendo daquelas garotas. Ele acaba coçando a garganta e deu pra ver que tava morrendo envenenado. Alguma garota tinha em si envenenado. E depois ele acorda no outro dia, que é o dia que ele acaba vendo aquela garota lá. Ele corre atrás e acontece tudo a mesma coisa. Só que ele impede ela e ele inventa uma mentira pra poder conseguir conversar com ela, falando que ele é um xamã. Ela acaba acreditando e fala para ler sobre o seu futuro. Ele acaba fingindo que tá lendo o futuro, inventa uma mentira desgraçada, ela acredita e os dois acabam se chegando. E até pega nos peitos dela. E a deusa aparece lá rindo e mangando dele. E até conversa os dois. E ele até pergunta por que ela não realizou o desejo dela. E ela fala que ela não realiza de todo mundo. É assim daqueles que ela quer realizar mesmo. Depois disso ele vai embora e acaba encontrando aquela garota lá de novo. Só que ela pega lá, atira. Só que ele consegue se esquivar bem mais fácil comparado a antes, já que sabia o que ia acontecer. Isso faz ela se assustar, porque vocês vão descobrir já por quê. Só sei que ela pega um tese e acaba dando choque nele, fazendo ele desmaiar e levando ele pra outro lugar, onde os dois conversam, bastante particular. E pior, mano, que ela fala como se tivesse voltado ao tempo. Ela fala isso. Depois ela explica por que ela acha isso, porque aquela arma foi feita por ela e aquilo ali ninguém adivinha, já que foi uma criação dela mesmo. E não existe muitos brinquedos desse. E ela desconfia que ele morreu e voltou um dia antes e acabou prevendo isso. Tanto que ela fala o nome da deusa, que é Yusuga Sama. Ele até fala, como você sabe sobre isso? E no fim ela chega perto dele e fala, eu quero só ajudar você. Depois ela explica o que aconteceu, que ela sempre soube sobre essa deusa. Ela é extremamente rica, os pais dela. E ela criou uma revista que ele leu sobre o sobrenatural, na onde ela tinha essa deusa que realizava desejos. E no fim ele também explica que ele tem que conquistar algumas garotas e tudo mais, senão se elas morrer, ele também morre. E ela também explica que ela tem umas condições também mal resolvidas com ela mesma. E sem falar que ela falou que botou uma câmera lá pra poder espionar as pessoas pra ver se conseguia realizar desejo. E embora ela não viu nada, ela viu que o protagonista estava gritando e agindo totalmente estranho. Então ela meio que desconfiou que ele conseguia ver o espírito da deusa, menos ela. E ela quer saber como ativar as condições pra chamar essa deusa. Então ela pensa que como ele tem que conquistar as outras garotas e ela também tá na lista, ela quer chegar nele, aonde ele chega perto dele, abraça e dá um beijão na boca dele, pensando que poderia ajudar a ativar a maldição dele. Porém não aconteceu nada, eles só ficam vendo o nome ali e eles ficam estranhando. No nada ela fica nua, onde ela diz que quer fazer as brincadeirinhas, você sabe qual é as brincadeirinhas, né? Aí eles começam a se dar umas pegas aqui, só que ela acaba correndo, não aguentando, correndo e vomitando. O protagonista fica todo irritado, não irritado, ele fica triste porque ele achou que ele foi bucha. Ela manda
manda pegar o remédio ali, na onde ele vai lá pegar, na onde ele dá o remédio e ela toma o remédio dela. Depois ela conta a história dela, que ela era doente, ela nasceu sem alguns órgãos dela. Ela até recebeu algumas doações, só que não durava muito os órgãos, já que ela era muito menor, ela conseguia os órgãos. Aí então, ela só tem 6 meses de vida para sobreviver. O protagonista até fica um pouco aliviado, porque ele viu que não era tão bucha como ele achava que era. E ela fala que quer achar um jeito de viver, e ela procurou sempre o sobrenatural, já que a medicina não tem como ajudá-la. E no fim ela fala que vai ajudar ele com as outras garotas, já que ela não pode ter relação por ter um corpo tão fraco assim, porque se ela ter relação ela morre. E assim ele vai conversar com aquela garota, que é a garota dos esportes, e ela ajudando, e como ela tá ajudando, ela dá dicas a ele como chegar nela, pra poder chegar e conquistá-la e dar uns pega nela no fim, pra ver o que acontece. E ela pede ajuda a ele, dizendo que é para ele ir pra casa dela, porque como ela acredita que ele é um vidente, quer a ajuda dele. E no fim ele só faz alguns trabalhos de escola para ela e ajudando com o dever de casa, porque ela é meio tapada e burra. Ela até cai no sono e ele tenta acordar ela para fazer as provas da escola. Só que ele vê que ela tá com umas pontas na mão, onde ele começa a perceber e vai investigar. Aí ele vai mexer na mochila e vê seringa. É aqui nós descobrimos que ela toma anobilizante para poder ganhar nas competições. Isso é proibido por lei. E no outro dia ele vai tirar satisfação com ela, falando que isso é errado, que isso pode matá-la, que ela pode ter problemas no futuro. E no fim ela acaba escutando ele, até gostando das dicas. Embora ela fica sim frustrada, porque ela sempre quer ganhar nas competições. O senpai acaba falando que entende ela, mas ela tem que custar as coisas dela com o valor dela e não com o valor dos remédios. Ela até chega a pensar um pouquinho sobre a outra, mas no fim ela cai, chora um pouquinho e ele leva ela para aquela outra amiga dele para poder ajudar ela. Não, ela motiva ela e tudo mais, falando que vai ajudar ela com os spots. E no fim ela pede desculpa para o protagonista, começa a chorar e fica feliz pela ajuda dele. Até tanto que eles vão treinar lá e acaba dando um beijinho no rosto dele também. Quer dizer que todas as garotas que ele conhece vai dando um beijo no rosto dele, tirando aquela outra lá que quase fez negócio com isso, só não fez por causa da doença. E no fim ele pede ela em namoro, só que ela acaba se negando e ele acaba ficando depressivo e tudo mais. Ela até fala que se apaixonaria fácil para ele, porém ela tem os seus compromissos com a questão dos spots. Ela não pode, digamos que ela não pode perder o seu tempo com o namoro, pelo menos por enquanto. No outro dia ele leva a garota doente para conhecer a deusa, só que ele leva nas costas porque ela é doente, aí não tem como ela subir isso tudo sozinha. E quando ele sobe e acaba chegando lá, eles encontram a deusa lá, onde a deusa, ela vai falar com a deusa falando que ela quer realizar o seu desejo, e ela até fala que bem-vinda e fala que sim, ela consegue realizar o desejo dela. Só que tem um problema aqui, pessoal, ela só consegue realizar desejo por vez, onde ela fala que como ela tá realizando o desejo do cara lá e ele não cumpriu a tarefinha dele, ela não pode realizar outro desejo por enquanto. E pior que essa desgraçada faz uma cara bem de deboche, mas enfim, aí eles vão embora, ela fica conversando com ele, mas aí ela se frustra falando sobre a outra garota lá, porque ele já examinou todas as garotas menos a maior amiga dele. Embora ele fala que não quer, ele pensa dela, mas ele não quer porque ela namora e tudo mais, e ela fala que é pra ele ir atrás dela, pra investigar, pra saber sobre ela também. Ela também é uma das candidatas. Mas ele começa a ter uma dor de cabeça, aí ele fica caindo no chão e desmaia, quando a outra liga pra alguém. E quando ele acorda, pra quem ela ligou foi pra maior amiga dele. Os dois conversam lá, trocando informações e tudo mais. E ela fica com uma carinha bem triste, falando sobre a amizade deles de infância. Só que alguém acaba chegando na casa dele, que é aquela garota que treina, que também foi por causa da outra garota também. E chegando lá, a outra acaba se escondendo debaixo do lençol. E como essa tapada não percebeu isso? Ele tá com cachumba, é? No fim, ela fala que ela veio pra outra deu instruções do que tem que fazer, e ela só fica de biquíni aí. E ele fala que não é pra ficar de biquíni e se trocar e tudo mais. Ela não fica sem entender nada. Como eu falei, é tapada. E no fim ela pede desculpa e acaba se trocando, quando a outra fica triste por causa disso, que ele ficou popular. Ela até fala que não gosta disso e vai embora. O protagonista tenta conversar com ela, mas ela não escuta e vai pra casa. Até tanto que ela fala com a outra garota, que ela fala que ele tem que tentar conquistar também aquela outra. E ele, quando ela tá tomando seus remédios lá. E fora isso, ele conhece sobre outra garota aí. E essa garota aqui, ela é uma das candidatas a ele conquistá-la. Onde a outra garota também vai com ele, que é o tipo um local de levar massagem, tirar
tirar estresse. E eles conversam lá, tira brincadeirinha e parece que ela, como uma das candidatas, acaba chegando nele, até pegando na mão dele, colocando, dando um carinho. Isso porque ele tá com muito estresse acumulado e como o local é um local para isso, ela quer ajudar ele. Só que tem a mãe dela, que não gosta dela e parece que tem raiva dela. E fala umas coisas bem cruel sobre ela e tudo mais e vai embora. E o protagonista vai tomar banho, não, ele fica só pensando sobre esse assunto, como vai resolver. Mas a garota chega lá e entra no local, velada, ainda por cima. O protagonista fica com medo. Ela acaba abraçando ele e até chegando nele. E no fim, no outro momento, aparece a garotinha lá que tá ajudando ele, falando porque ele não fez o negócio com ela. E fica chamando de virgem e tudo mais, e ele fala que não tem essa coragem. Enfim, depois aparece a garota lá falando com a mãe dela e tudo mais. E quando passa pro outro momento, quando o protagonista fica pensando o que fazer. Mas a gótica aí acaba pigotando porque ele não vai ficar com a maior amiga dele. E depois ele conta a história dele sobre ela, que ele já chegou nela. Só que quando chegou nela, no passado, ela falou que já tinha namorado e tudo mais, a maior amiga dele. E também fala que os dois perderam os seus pais num acidente de carro. E ele sempre gostou dela. Ela nunca deu valor para ele. Então, ele partiu para outra. Ele acaba encontrando a mãe da garota lá, ela tá toda assustada e tudo mais. Ele estranha, depois ele vai falar com a garota lá. Só que quando ele chega lá, ela está morta. Ele olha lá, tenta ajudar e tudo mais, até ligar para a ambulância para tentar ajudar. Mas no fim, ele acaba caindo também e depois morrendo em seguida. E depois ele volta no momento quando ele tava conversando com aquela garota lá. Ele até estranha, mas depois ele conversa com ela. E ele descobriu uma coisa bem interessante, que até ela fala. Ele não tá conectado com todas as garotas, e sim com uma única garota. E essa garota, quando ela se mata, ele morre junto. As outras, se morrerem, ele não ia morrer. Isso também assusta a garota, que é isso que significa que só tem uma garota que ele tá conectado. E assim fica até mais fácil pra descobrir quem é a garota. No fim, ele não concorda com isso e tenta falar com a garota lá, onde ele vai conversar pra ajudar ela a salvar a vida dela, já que ela vai morrer. Ele conversa com ela e tudo mais, ele já sabe que quem matou ela provavelmente foi a mãe dela. Ela no começo fica sem entender e ela pede para ele salvar ela. Só que interessante é que ela também fala que se quiser salvar ela, tem que casar com ela. Ele até fala que ama outra pessoa. Sim, ele já descobriu que ama. E ele fala que foi por ajuda dela que ele descobriu que ele tá apaixonado por outra garota, que provavelmente é a maior amiga dele. Aí aparece aquela garota que gosta de treinar e ela fala, por que ela tá fazendo aqui? Ela diz que foi ela que chamou e diz que vai dormir na casa dela, já que ela viu que tá correndo perigo. E diz que ela tava fazendo um teste com ele, que ela não queria namorar com ele, e sim queria ver o que ele queria. E queria que ele se descobrisse o que ele queria também. E depois ela dá um beijo no rosto dele, falando que ele é legal. É uma pessoa que ela ajudou ela e agradeceu por ter salvado ela. E depois disso ela vai embora com a outra garota. E no outro momento ele acaba encontrando aquela garota lá, a gótica. Ele conversa com ela, só que ela aponta a arma, ele não liga muito pensando que é uma arma de brinquedo. Só que acaba levando um tiro na cabeça de verdade. E sim, ele morre. Ela literalmente matou ele e ele acorda no outro dia, lembrando um desses dados aí. Ele acaba correndo e acaba encontrando com ela de novo. Ele fica bem assustado e recuado. E assim ela percebe, você voltou ao tempo, quer dizer que eu te matei. E assim descobrindo que se ele morrer, mesmo sendo assassinado por outra pessoa, ele volta. Isso só significa de estar conectado com uma pessoa, e se ele morrer ou essa pessoa morrer, eles voltam. E o interessante é que quando eles estão conversando, ele fala que a deusa não tem intenção de realizar o desejo dele, ela só tá se divertindo com a dor dele. Ela acaba dando um diário para explicar o que está acontecendo, e depois disso ela vai embora. Uma cara bem de psicopata e apontando a arma. E nesse diário tá contando a história da maior amiga dele. Ela tinha um cabelão bem grande e ela sofria bullying na escola, onde ela comia sozinha. E enquanto o protagonista, ele era popular, onde tinha muitos amigos, muitas garotas gostavam dele, e ela só ficava recarando de longe, onde ela só comia fora. E na casa dela, ela morava com os tios, porque os pais dela tinham morrido e os tios dela maltratavam ela. E não dava roupa e nem coisas para tomar banho, essas coisas tudo a mais. Mas um dia qualquer, quando ela tava comendo fora, o protagonista foi falar com ela, conversando e tudo mais, todo dia. E ela gostava disso, da companhia. Mesmo ele sendo muito popular, ele estava no lado dela. Embora ela se sentia desprezada e tudo mais, porque ela sentia que não merecia isso. Tanto que ela sofria um bullying, onde todas as garotas ameaçavam ela para ela se afastar daquele cara, porque ele era popular e ela era uma plebeu, e ela não deveria ficar com ele. Ela até chora, dizendo que não deveria se afastar dele. Mas um dia qualquer, ela sobe as escadas, onde ela acaba pedindo um desejo, dizendo que não queria que ele arrumasse uma namorada. E assim a deusa que estava atrás acaba escutando e realizando o desejo dela. Onde quando ela acorda na carro dos pais dela, que tinha morrido no tempo do acidente de carro. E assim tendo aquele acidente de novo. Sim, ela voltou ao tempo. Só que tem um porém aqui de diferente. Quando ela tá no hospital, os pais dela parecem que tinham sobrevivido. Quem morreu de verdade foi os pais do garoto.
garoto, sim, ela pediu um desejo e quem morreu na verdade foi os pais do garoto. E sim, como os pais dela estavam vivos, ela estava sendo bem tratada, na hora ela tomava banho, se arrumava melhor, e ela ficou no lado dele desde criança porque ela se sentia culpada por aquela razão. Ela tinha culpa por ter feito ele perder seus pais. Mas ao mesmo tempo, quando ele chegava perto de uma garota, ela ficava um pouquinho cismada com ele, porque ela gostava dele. E quando ele confessou seu amor para ela, ela acabou se negando e muito. Isso porque ela se culpa por morte dos pais e ela acha que ela é uma assassina e ela não merece ele, já que foi culpa dela que os pais dele morreu. E com isso, entendendo? Ele tenta ligar para ela, só que ele não consegue. Onde ele corre procurando ela, até conseguir ligar para ela, só que ela fala que não está aguentando e vai cometer o oposto de viver. Ele tenta impedir, falando que não é para ela fazer isso, só que ela solta o telefone e vai fazer isso. E isso faz ele ficar desesperado procurando onde ela está. Aí ele vai falar com a deusa poder conseguir achar a localização dela. Só que quando chega lá, está a garota lá, com a deusa morta, mano. Ele fica totalmente assustado, dizendo, por como você conseguiu matar a deusa? E ela explica que a deusa, na verdade, é uma portadora de um espírito antigo, que ela era uma pessoa humana que só substituiu a deusa. E ela fala que gosta do senpai e tudo mais, e diz que vai morrer ali mesmo. E sim, ela acaba morrendo ao lado da deusa. E quando o senpai vai procurar a garota, ele também perdeu os atais, os poderes. Quer dizer o quê? Se um dos dois morrer, vai morrer de vez agora. E com isso ele fica desesperado, na onde ela tava com a faca para decepar sua própria cabeça. Na hora ele chega lá e impede de matar ela. E aqui, eles dois conversam, tentando entender. Ela também explica que foi por culpa dela que os pais dele morreu. E assim ele descobre que todas aquelas mortes que aconteceu com ele foi por causa dela. Os dois estão conectados um com o outro. E ele não conseguia namorar e essas coisas porque ela pediu isso. Então a deusa estava realizando o desejo. Por isso que no começo ele não conseguia namorada. E depois ela grita que ela tem que morrer, já que ela é culpada por a morte dos pais dele, que acabou com a vida dele. Ele acaba gritando, dizendo que não importa, tudo mais, que ele gosta dela, se apaixonou por ela, ele ama ela. Assim eles vão para uma escada lá, os dois conversam bastante. Ele fala que, embora ele tenha pedido os pais, ele entende e tudo mais. Fala aquele clichê de animes com um final bastante ruim. E ela fala que nunca namorou e fala que também sempre gostou dele, sempre foi doido por ele. Sim, essa aqui é ela falando isso. Aí ela fica toda vergonhada porque ela falou isso, que sempre amou ele. E no fim acaba tendo um finalzinho, que é eles na praia namorando. As outras garotas por raiva que ele namorava o protagonista. Elas não falaram sim naquele momento, mas embora se ela tivesse falado, tinha morrido, porque ela tinha se matado e só tava conectado com ela. Enquanto a doentinha, a gótica, a Buda, substituiu a deusa, sim, ela se tornou a deusa desse templo. E o protagonista vai falar com ela. E não só isso, a antiga deusa virou uma loli, sim, uma criança, que ela acaba dando pro protagonista criar, como a sua irmã, já que ela alterou a realidade para colocar ela como registro da família do protagonista. Então, ela é a nova irmã do protagonista nessa realidade. Até o protagonista foi assustado, porque eu tô agora uma irmã do nada. No fim, ela manda não se preocupar, que é agora na vida pessoal dele, ela é a sua família agora. E no fim, ela pede desculpa por o que ela fez com ele e tudo mais, e desejando que ele tenha uma vida boa. Mostra o que aconteceu com todo mundo aqui, e no final, onde o protagonista acaba beijando a sua melhor amiga. E assim, finalizando a obra, com um beijo na praia. Enfim, o que vocês acharam desse Mahou? Esse já foi o final do Mahou, não, do mangá, né? Nesse final do mangá. Esse foi o final de vez do mangá. Então, se vocês viram a parte 3, fique sabendo que não existe. Então, até a próxima.